Hoje nós estamos aqui mais uma vez, queridos, para falar sobre os 10 sinais que uma pessoa está sob influência diabólica. Segue a vinheta. Olá, meu querido, minha querida, nós estamos numa sequência muito especial essa semana de guerra espiritual e olha, estamos falando nesse tempo de 10 sinais, 10 características de que uma pessoa pode estar sob influência demoníaca, diabólica, satânica, do mal. Olha, 10 sinais de que uma pessoa pode estar. Lembrando, não estamos aqui afirmando, a pessoa está. 10 sinais de que pode estar havendo uma influência diabólica. Fique atento em você mesmo, fique atento nos seus familiares, fique atento nas pessoas que te cercam e lembrando que desde o início desse estudo temos dito, querido, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E se você identificar alguém que esteja passando por este problema, tenha compaixão, ore, interceda, para que Deus ajude esta pessoa a se livrar, a ficar completamente livre e liberta deste mal. Lembrando, há uma diferença entre possessão e opressão. A opressão é algo que cerca e que tenta angustiar e oprimir e pôr para baixo alguém. Aquilo que a gente fala da possessão, quando alguém está possuída, essa pessoa perde completamente os seus sentidos e acaba agindo de uma maneira que nem sabe o que está fazendo. Nós estamos usando alguns textos bíblicos, mas antes vamos orar a Deus, querido. Muito importante que toda vez que você for tratar de guerra espiritual, você ore e revista-se da armadura de Deus. Vamos fazer isso agora. Pai amado, no nome de Jesus, nós clamamos pelo revestimento de poder, nós clamamos pelas armaduras espirituais citadas em Efésios capítulo 6, capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, os calçados da pregação do Evangelho, ó Pai, o cinturão da justiça, e assim, ó Deus, para que possamos, entrando neste estudo, estarmos cercados, Pai, pela Tua glória, pelo sangue de Jesus, pelo Teu Espírito, para que nenhum mal nos acometa. Abençoa o meu ouvinte aqui, aquele que recebe esta palavra. Faz assim, eu te peço, clamando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então continuar e dar sequência aqui. Lembrando, querido, nós estamos na TV Cultura e também no YouTube. Se inscreve no canal para que você não perca as características de ontem, a de hoje, a de amanhã e todas as outras que nós daremos aqui, ok? Primeiro nós vimos que, segundo Marcos capítulo 5, a história de um homem possesso, estava debaixo de uma influência diabólica num alto grau. E Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 14, que já lemos inteiro, você vai ter também aqui na descrição do vídeo, caso você esteja no YouTube. Ontem nós falamos, queridos, que esta pessoa, ela tem gosto por questões das trevas, coisas que geralmente as pessoas têm medo, como cemitério, coisas escuras, imagens monstruosas, filmes de terror. Essa pessoa, geralmente, que está debaixo de uma influência diabólica, ela vai ter gosto por esse tipo de coisa, coisas relacionadas à morte. Outra coisa que falamos no vídeo anterior, e que vai estar o card aqui para que você possa acessar e acompanhar, e também compartilhar com alguém que precisa dessa instrução. O homem, diz a Bíblia, ele vivia andando sem roupa, sem preocupação com a sua higiene, sujeira, gosta de estar em lugares sujos e a si próprio, não se preocupa e muitas vezes alega falta de vaidade ou simplicidade. Vamos entrar então agora em algo inédito. Terceira coisa, estamos usando os outros evangelhos também, já que o texto também é relatado em Mateus e também em Marcos e Lucas, os três evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos da Bíblia, a palavra de Deus. A terceira coisa, vamos ler aqui o versículo 27 de Lucas 8. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos túmulos. Queridos, uma terceira coisa interessante para a gente conhecer aqui e pensar. Há um afastamento dessa pessoa da família. A Bíblia diz que já há muito tempo essa pessoa vivia, como disse aqui no versículo 27 de Lucas capítulo 8, já não habitava em casa nenhuma. Uma pessoa que tem desejo contínuo de solitude, de solidão, é algo estranho.
não gosta de relacionamentos, gosta de se isolar, trancada dentro do quarto, se está dentro da casa. Aquelas que já chegam às vezes chegam num pé, tal, chegam, chegam em um tanto de opressão, chegam num nível, essa palavra é melhor, claro, chegam num nível de estarem debaixo da influência diabólica, que acabam saindo de casa. E não poucos que se tornam homens, mulheres de rua. Olha, eu vou te dizer, queridos, se você sair pelas ruas para fazer um trabalho sério com homens e mulheres que estão na rua, muitas vezes estão debaixo de problemas psiquiátricos. E não raras vezes estão mesmo debaixo de influência diabólica. E que se você interceder e orar por essa pessoa, muitas vezes, ali diante dos teus olhos, irá se manifestar um espírito maligno. Queridos, precisamos estar atentos a isso, a pessoas que estão à nossa casa, pessoas que estão ao nosso redor e que não têm desejo de estar com ninguém, mas têm um gosto anormal pela solitude, o afastamento de pessoas, não gosta de estar em ambientes onde há mais pessoas, prefere o isolamento. Este homem já há tempo, diz a Bíblia, não morava em casa nenhuma. Este caso era tão grave que ele preferia morar no cemitério. No ano de 2016 eu estive no Egito, no Cairo, onde há 9 milhões de habitantes naquela cidade, é uma megalópole, e no cemitério do Cairo há 500 mil pessoas que moram no cemitério. Não são mortos, 500 mil pessoas vivas, morando nos túmulos. O nível de opressão, o nível de influência diabólica é altíssimo. Queridos, no nome de Jesus, passa a refletir como é que está. Olha, existem pessoas que gostam de estarem sozinhas, isso não quer dizer nada. Por isso que eu disse, cuidado com as caças às bruxas, ou com a caça às bruxas, nas quais agora você começa a olhar para o lado para identificar pessoas que estão debaixo de influência diabólica. Calma! Eu estou falando de níveis assim, anormais dessas coisas. Níveis anormais. Pessoas que se afastam de casa, da família e têm um gosto mórbido pela solitude, pela solidão, pelo afastamento e por andar fora de qualquer tipo de relacionamento social. Um quarto ponto, uma quarta característica de alguém que pode estar vivendo uma guerra espiritual por estar debaixo de uma influência diabólica, nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 5, que temos lido lá no versículo 4, que diz assim, olha só: tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Falta de submissão. Sim, não consegue obedecer, não consegue receber comandos de autoridades e se submeter a elas. Provavelmente para este homem veio polícia, vieram as autoridades civis dali daquela cidade, da cidade de Gadara, que estava numa região chamada Decápolis, porque ali haviam 10 cidades. Esse homem ele era agarrado por muitos outros homens daquela cidade e acorrentado, ele quebrava essas cadeias, mas ninguém conseguia subjugá-lo. Ou seja, ele não conseguia admitir estar debaixo de uma outra autoridade. Ele quebrava com as autoridades, ele quebrava com aquilo que pediam a ele. Não faça isso, não vá em tal lugar. Não tinha gosto e prazer de ouvir e obedecer. A falta de submissão, a desobediência. Ou já dissemos quando falamos a respeito da origem do mal, a rebeldia. E a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 16, capítulos 15, 16, ali quando Saul fica inclusive atormentado por um espírito maligno, querido, ele desobedece a palavra do profeta Samuel. Ele desobedece a palavra do juiz Samuel.
ele desobedece a palavra de Deus, trazida pelo homem de Deus. Por quê? Ele estava sob influência de um espírito maligno. E o que o Samuel diz para ele por ele desobedecer? Porque quando ele precisa reconhecer que estava errado, não reconhece. Não, eu só quis fazer aquilo que era melhor. É essa a palavra dele. Mas ele estava sob uma influência maligna. E aí o Samuel diz para ele: Saul, não. Não diga isso, sabe por quê, Saul? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a rebeldia, a desobediência, o não submeter-se a ninguém, a nada e às autoridades é pior do que o pecado de feitiçaria. Porque uma pessoa, para chegar num nível de não obediência, num estágio de rebeldia tal que já não quer obedecer, sim, esta pessoa, ela está debaixo de uma influência diabólica, de uma influência demoníaca. Talvez esteja oprimida ou talvez até esteja possuída. Quando a gente fala de uma pessoa possuída, você fica com medo? Porque a gente tem imaginação de uma pessoa possessa pelos filmes. Mas você quer ver 2 possessos na Bíblia que não pareciam com aqueles dos filmes? E nem com esse de Marcos capítulo 5? Judas ficou possesso. A Bíblia diz que quando Judas traiu a Jesus, Satanás entrou dentro dele. E ele não saiu estribuchando, nem quebrando nada, nem gritando. Não. Ele desobedeceu às autoridades. Ele traiu a Jesus e ele fez outras coisas com uma imagem plácida. Então nem sempre um possuído vai ter uma característica, não. Às vezes nem vai parecer. Pedro também, já falamos de Pedro em outro momento nesse estudo. Pedro uma vez diz para Jesus uma coisa muito boa. Sabe o que ele diz? Jesus, não vai para a cruz. E o que Jesus diz para ele? Afasta de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas da dos homens. Pedro estava possuído. Porque Jesus não falou: Pedro, você não está vendo o que o diabo está fazendo na tua mente? Não. O Senhor repreende a Satanás quando Pedro diz para ele algo tão bacana. Cuidado com ideologias aparentemente cheias de amor e de Deus. Cuidado com ideologias que parecem terem sido feitas, para proteger a pessoa. Ô Jesus, não vai para a cruz. Cuidado com pessoas que se achegam com ideias que parecem que são para ajudar, mas que no final é para destruir. É para tirar a outra pessoa do propósito de Deus. Ninguém conseguia subjugar o endemoniado gadareno. Ninguém conseguia subjugar Judas, quando possuído pelo diabo, traiu a Jesus. Ninguém conseguia subjugar Pedro, quando ele tentou de uma maneira tão amorosa, aparentemente, não permitir que Jesus fosse à cruz e sofresse tanto quanto sofreu. Então, uma das características de alguém que está debaixo de uma influência diabólica, satânica, sendo uma opressão ou uma possessão, essa pessoa, ela rejeita a obediência, a submissão a outras pessoas e também às autoridades. Filhos rebeldes, alunos rebeldes, empregados rebeldes, crentes rebeldes, pessoas que não querem saber de obedecer, são cheias de si, é o que elas pensam, mas muitas vezes estão cheias de Satanás, do diabo, de demônios. Cuidado. Cuidado com aquilo que você tem praticado e cuidado com aqueles que te cercam e que, cheio de insubmissão, propagam coisas que desagradam a Deus e até mesmo aos homens. A Bíblia fala de Samuel e de Jesus, que os dois, fala disso dos dois, eu vou colocar para você o texto aqui, que tanto Jesus quanto Samuel cresciam com graça diante de Deus e dos homens. Em nome de Jesus. Hoje nós citamos aqui apenas mais 2. Este vídeo vai continuar. E você vai ficar atento para saber se você está com algum problema nessa área. Se alguém que te cerca está com problema nessa área. Mas não tenta agora olhar para os outros.
Cada vez que você receber uma dessas palavras, olhe para você e ore a Deus e peça para Jesus vir sobre a tua vida e te ajudar para que você seja livre de todo o mal. Se inscreva aqui no nosso canal, meu querido, minha querida. Em frente, responde, aciona o sininho, dá um joinha se gostou desse, compartilha com muita gente. Outras redes sociais, Facebook, Instagram e aqui na TV Cultura, todos os dias de segunda a sexta-feira, em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, 43 991 475 1007. Eu te amo em Jesus e para te esclarecer de alguma coisa, não esquece que o Em Frente responde tchau.